Descontos indevidos nas contas bancárias de aposentados e pensionistas. É mais comum do que se imagina. Especialista no assunto, o advogado Marcos Inácio, presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB de Matão, explica o que são esses descontos e de que forma eles se dão. Infelizmente, com o avanço da tecnologia, fica fácil para o consumidor, para o aposentado, para o pensionista, o acesso a benefícios, a muitas vezes fazer um investimento, lidar com o mercado bancário, até mesmo para fazer algumas outras operações que eram muito mais burocráticas. Entretanto, facilita também para aquele que está com má intenção. Então, tentando ser objetivo na resposta, o que acontece é que muitas vezes aquele mal intencionado acaba fazendo, dependendo de onde ele esteja, dependendo de que empresa, órgão, ou então simplesmente montado para lesar o consumidor, aplique golpes, aplique de forma indevida situações em que aquele aposentado ou pensionista, ou simplesmente na condição de consumidor, tem ali no seu benefício descontos, seja de R$10 mensalmente, seja de 15, 50 ou de centavos. Isso vira uma bola de neve, que depois, mais adiante, eu posso até explicar o tamanho do rombo que isso representa atualmente, mas é muito imperceptível, muitas vezes pelo valor pequeno. Mas que vem descontado. Que vem descontado. E, da grande maioria das vezes, sem o consentimento do consumidor, do pensionista ou do aposentado. Isso tem a ver com a relação de consumo, por exemplo? Vamos lembrar, se existe uma agência bancária onde você recebe a pensão, recebe ali o seu benefício, seja aposentadoria ou qualquer outra natureza, existe uma relação do prestador de serviço com o consumidor. Sim, Lei 8.078 de 90, Código de Defesa do Consumidor. O que quer dizer relação de consumo. As regras ali são atingidas, sim, pelo Código de Defesa do Consumidor. E agora, como o aposentado percebe que no seu benefício está havendo um desconto que ele não permitiu? Primeira coisa, Esteves, é checar. Marcos, mas eu fui até a agência bancária, a mocinha virou ali o monitor, me explicou, estava tudo certo na visão dela, me explicou, me dei por satisfeito e fui embora. É um direito do consumidor verificar através de um extrato se você tem ou não a existência de itens de nomenclaturas, muitas vezes são siglas, XLI, não sei o que, o consumidor não entendeu aquilo, e lá na frente está R$16, R$14, R$5 que seja. Sim, o que significa isso? Questionar é um direito do consumidor, logo é um direito do aposentado, é um direito do pensionista. Vá até a agência onde ele efetua mensalmente ali o saque, movimenta. Marcos, mas o meu banco é somente eletrônico. Existe o saque do banco eletrônico. Acione. E eu identifiquei irregularidade. O que eu faço? Primeira coisa, questiona. Manda uma mensagem, manda um e-mail, entra ali no atendimento ao consumidor e questiona, olha, eu printei, isso daqui eu não entendi. Você pode responder para mim o que significa, qual o objetivo, como eu contratei isso? Não me recordo ter contratado. Em cima da resposta é que a gente vai buscar a justiça posteriormente. Olha como documento, então. É um conjunto probatório interessante. Ele é um dos documentos. Geralmente os descontos indevidos são de valores baixos, mas que se multiplicados pelo tempo em que eles ocorrem e pelo número de aposentados e pensionistas, o resultado é uma montanha de dinheiro. A boa notícia é de que é possível solicitar o ressarcimento por quem se sentir prejudicado. Vamos imaginar, Esteves, que o indício ali apontava para uma fraude, um desconto indevido. Pois bem, uma empresa, utilizando ali da fonte pagadora, inseriu de forma indevida, ou seja, sem o consentimento daquele consumidor, seja ele aposentado ou pensionista, R$15 por mês. Eu vou dar exemplo em cima de 15, que fica melhor a compreensão. E foram lá por 10 meses descontados. Questionado, a empresa falou, vou parar de descontar, mas eu nunca pedi aquilo. Mas aqui você fica associado de tal clube de vantagens e tudo mais, mas eu não solicitei, então é indevido. Mas tem aqui a sua biometria ou então o reconhecimento facial dizendo, manda para mim. Se não tiver, é indevido. Se for indevido, é uma transação entre prestador de serviço, banco aí no caso, e o consumidor,
A Lei 8.078 de 90, o próprio Código, estabelece que toda vez que o consumidor paga algo indevido, o retorno é em dobro. Então, a repetição desse indébito é de forma dobrada. A empresa falou que dobrado não vai depositar nada, é só se eu quiser dessa forma. Se você discordar disso, procurando a justiça, será à luz da lei, ou seja, em dobro. Você deu o exemplo de R$15, mas multiplicados esses R$15 por 1 ano de desconto, por 2 anos de desconto, aí gera um recurso significativo, né? Se multiplicar também pelo número, né, de aposentados e pensionistas que eventualmente estejam sendo lesados. Né? Exatamente. Quando eu falei dos R$15, porque em 10 meses estamos falando de 150. O dobro seria 300. Então, aí desestimula aquele que está praticando a inserção indevida ali de um serviço nunca solicitado. Então, essa é a intenção da lei. O legislador, quando instituiu a devolução em dobro na relação de consumo, justamente fez para desestimular a prática. Só que depende do consumidor. Nesse caso, esse exemplo fica até fácil, palpável, e daria para resolver a questão. Em outras, na grande maioria das vezes, Esteves, é questão de centavo, é questão de R$1,90, é questão de valores que o consumidor muitas vezes entende como irrisório e não vai atrás. Tem gente que chega a procurar, a buscar resolver com 5, 6 anos ou muito mais sendo descontado e evoluindo ainda, viu? Seria tudo em dobro, mas lembrando que boa parte já prescreveu, não daria nem para alcançar todo o prejuízo. Bem, nós vimos o que são os descontos indevidos e quais são os direitos dos aposentados e pensionistas, mas o ideal é não cair nesse tipo de armadilha. Prevenir ainda é o melhor remédio. Eu vou dar um exemplo que recebemos essa notícia recentemente. O Tribunal de Contas da União, a Corte Máxima nesse quesito, determinou recentemente que o INSS passe a ser mais criterioso, que ele exerça uma fiscalização mais robusta em cima da prática, que a gente está debatendo aqui. E aí, quando você me pergunta, existem formas de prevenir isso? Essa, né, de forma institucional, tem sido a primeira através de uma determinação da Corte do TCU. Em cima disso, o próprio consumidor, seja ele aposentado ou pensionista, pode se mexer também. Ele deve, na verdade, e não aceitando aquela inserção que ele nunca pediu. Esteves, eu tenho um seguro do meu escritório que eu solicitei e eu pago X por mês. Maravilha, se um dia acontecer alguma coisa, eu estou assegurado. Eu tenho um segundo seguro que eu nunca pedi, estão me descontando. Por que eu vou aceitar? Eu não pedi, não vai fazer diferença, porque eu já estou assegurado. E é justo. A hora que eu descobri, faz 2 anos e meio que vem sendo descontado. Não faz sentido. Então, o consumidor ele tem que, na prevenção, checar. É totalmente eletrônico. Verifica aquele lançamento pequeno. Você um dia solicitou? Estou em dúvida. Checa. Manda uma mensagem, vá até a instituição. Isso ajuda bastante, até mesmo lá na frente, quem for defendê-lo, seja um órgão de defesa do consumidor, um advogado, que é muito importante buscar nesse momento, a compreender a situação e buscar o direito, porque do contrário, acaba ficando prejuízo. E agora uma última dica, e essa é bem importante e muito conhecida, hein? O seguro morreu de velho. Desconfie sempre, eu gostaria de frisar isso daí, desconfie sempre. Se você não cortou o cabelo, mas veio ali um desconto da barbearia X, por que eu vou pagar a mesma coisa para descontos indevidos? Eu não fiz, mas é R$2, R$3. Está errado, vamos corrigir isso daí.